No vídeo de hoje a gente vai falar como você pode alterar a iluminação da sua casa de uma maneira bem simples e sem precisar passar por uma reforma. Nos últimos dias eu fiz dois projetos de revisão de iluminação que, apesar de parecer ser uma situação super parecidas, elas tinham finalidades completamente diferentes. A primeira delas alugou um apartamento e ela retirou todas as peças que nós tínhamos de iluminação e queria um novo projeto, mas sem mexer na infraestrutura, porque o apartamento era alugado. A segunda já morava na casa há 5 anos e queria fazer um novo projeto de iluminação mantendo as peças que ela já tinha na casa dela. E hoje eu vou contar para vocês qual foi a solução que eu tive para os dois projetos e vocês vão poder ver como é simples ter um super projeto de iluminação na sua casa. Peças de sobrepor são peças como essa. Elas são próprias para serem instaladas num forro rígido, ou seja, na laje. Toda peça de iluminação tem um drive e o drive das peças de sobrepor ficam dentro da própria peça. Quando nós instalamos peças de sobrepor, a gente não precisa fazer corte nenhum no forro. Isso facilita porque quando ela sair do apartamento, ela pode retirar essas peças, levar essas peças com ela e voltar às peças anteriores. O mais interessante dessas peças é que nós aproveitamos o próprio ponto que já existe, mas em alguns outros pontos desse mesmo apartamento eu queria distribuir essa iluminação e aí foi onde eu usei os trilhos eletrificados. O trilho eletrificado conta com spots como esse e é através desses spots que deslizam pelo trilho que a gente consegue distribuir a iluminação. Uma outra vantagem do trilho eletrificado é que ele também precisa de apenas um ponto de energia. Então eu aproveitei o ponto que nós tínhamos na laje e distribuí essa energia através desse trilho, jogando a iluminação para os pontos que eu gostaria de dar destaque. E no outro projeto, a situação era um pouquinho diferente. A minha cliente morava na casa há 5 anos e desde então a iluminação era a mesma. O que acontece em casos assim é que conforme essas lâmpadas vão queimando, eles vão geralmente substituindo as lâmpadas sem se atentar nas especificações técnicas dela. Acaba comprando a lâmpada que está mais fácil e isso faz com que o ambiente acabe tendo uma variação de tonalidade nas lâmpadas. Era o que estava acontecendo dentro desse projeto. Quando eu cheguei lá, eu pude ver que a maioria das lâmpadas eram lâmpadas como essa daqui, que é a lâmpada fluorescente. Era uma lâmpada muito comum na época. O que acontece com essa lâmpada é que ela até é uma lâmpada econômica, mas depois que você aciona o interruptor, ela leva em média 1 minuto para ficar 100% acesa. Então sempre dá aquela sensação de que o ambiente não está 100% iluminado, mesmo porque de fato ele não está. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todas essas lâmpadas e fazer uma especificação de novas lâmpadas. Para especificar essas lâmpadas novas, eu comecei definindo a temperatura delas para cada ambiente. Lembrando que eu defino a temperatura a partir do uso que eu dou para aquele ambiente. Depois disso, eu defini se ela seria uma luz difusa ou se ela seria uma luz focada. Como que eu fiz isso? Em ambientes que eu precisava de luz geral, eu trabalhei com lâmpadas de luz difusa. E em alguns lugares que eu queria dar destaque, eu trabalhei com lâmpadas com um ângulo um pouco mais fechado, tendo uma luz focada. Depois de tudo isso e de estudado as tarefas em cada ambiente, nós definimos algumas outras características técnicas dela que garantiria uma boa iluminância no ambiente. Para daí eu definir qual era a melhor lâmpada a ser usada em cada lugar, aproveitando as peças que a minha cliente já tinha. E foi assim, de maneira muito simples, fácil e sem reforma, que nós transformamos através da iluminação 2 projetos.